Olá, muito bom dia para você. A reforma do Código Penal está sendo debatida no Senado e o anteprojeto já recebeu mais de 500 emendas. Um dos temas polêmicos da reforma é a descriminalização do aborto, um assunto que ontem foi discutido também no plenário da Câmara do Recife. Foi a vereadora Michele Collins quem trouxe o assunto ao plenário da Casa. Segundo ela, o anteprojeto do novo Código Penal já recebeu mais de 5.000 sugestões através do canal Alô Senado e deve ser votado ainda este ano. A preocupação da parlamentar é com o artigo 128, que dispõe sobre a criminalização do aborto, já permitido no Brasil em casos de estupro e risco de vida da gestante. O que muito nos preocupa, senhor presidente, são as discussões em torno do artigo 128, que dispõe sobre a criminalização do aborto. O decreto de lei número 2848/40 não pune o aborto praticado por médico, senão há outro meio de salvar a vida da gestante ou se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Infelizmente, a nova proposta inclui mais 2 itens. O aborto pode ser realizado nos casos de anencefaleia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias, comprovando por atestado de 2 médicos. O segundo caso que está sendo proposto ali em Brasília, e esse com total apoio e até ampliação do Conselho Federal de Medicina, que é, por vontade da gestante, até 12 semanas da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade, o Conselho Federal de Medicina sugere ainda que uma ampliação seja feita defendendo a autonomia da mulher, dispensando a constatação médica. Com relação ao último caso, os senadores estão propondo, e o Conselho de Medicina, eles estão propondo que seja avaliado por 2 médicos. E o Conselho Federal de Medicina nem isso quer. Não quer que tenha médico nenhum, quer que a pessoa chegue lá, simplesmente eu não quero ter filho, pode tirar. E que isso se torne lei no nosso país. E isso verdadeiramente é uma aberração à natureza humana, é uma aberração a Deus. Integrantes da bancada evangélica repercutiram o assunto. A vereadora irmã Aimee também se mostrou contrária à permissão do aborto. Como mulher, como cristã e também como vereadora agora, eu também sou totalmente contrária à permissão do aborto. Nós sabemos que o aborto, na maioria dos casos, é atitude, é fruto de responsabilidade, de promiscuidade, quando homens e mulheres fazem sexo sem se prevenirem, não é? E com isso, consequentemente, vir uma gestação indesejada. Mas o embrião, o feto, já é uma pessoa. E quem concorda e quem apoia o aborto é porque já nasceu. E sabemos que a partir da 12ª semana, o feto, o embrião, ele já está totalmente perfeito, completo, só faltando alguns detalhes. E eu concordo plenamente com Vossa Excelência e quero dizer ainda que os médicos que fizeram um pacto com a vida, o Conselho Federal de Medicina, que deveria, e fizeram um pacto com a vida, eles estão agora compactuando com a morte. Será que isso é certo? Já o vereador Luiz Eustáquio sugeriu uma audiência pública na casa para discutir o tema. E eu entendo, vereadora, que é importante, inclusive pela bancada evangélica, nós chamamos a audiência pública para discutir. Poderia ser pela família, mas se não for, vamos chamar pela bancada evangélica. Audiência, vamos debater o assunto. Debater o assunto também é importante para que possamos colocar a posição, a maioria do povo brasileiro, vereador. A ampla maioria do povo brasileiro é contra o aborto.
A ampla maioria do povo brasileiro é contra o aborto. Mas alguns setores da sociedade que trabalham firmemente, estou concluindo, presidente, que trabalham firmemente nessa linha, entendeu? Querem impor à sociedade. Então, nós precisamos, sinceramente, estar unidos. Então, a proposta é que a gente possa chamar conjuntamente uma audiência pública para discutir esse tema tão importante e relevante que a vereadora trouxe à casa. Mas a vereadora Isabela de Roldão fez um alerta. Segundo ela, apesar da falta de dados oficiais, apenas as mulheres pobres são vítimas das clínicas clandestinas de aborto. Inicialmente, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu sou contra o aborto, tá? Mas o meu entendimento sobre aborto é que, infelizmente, só as mulheres pobres são vítimas das clínicas clandestinas. Porque mulher rica sabe onde fazer aborto, é bem atendida e não sofre nenhum tipo de violência. Infelizmente, a questão do aborto é uma questão que afeta essencialmente a classe pobre. A questão da discussão do aborto é uma questão de saúde pública. Precisa se discutir o aborto como saúde pública. Afinal de contas, as mulheres estão morrendo porque estão sendo vítimas desse aborto clandestino. Mas ninguém vai atrás para saber quem é o pai dessa criança. Mas a mãe é penalizada, a mãe é presa, é exposta. E a gente sabe muitas vezes que quando se coloca que essa mulher não tem condição de engravidar, é essencialmente porque essa gestação é uma gestação solitária. É uma gestação onde sequer o pai aparece para ter responsabilidade durante a gestação e o pós-nascimento dessa criança. Então é uma questão ampla. Michele Collins disse ainda que a bancada evangélica no Congresso está organizando um protesto contra o aborto. Ela pediu também a instalação na Câmara do Recife da Frente Parlamentar em Defesa da Família. Eu gostaria também de enfatizar a importância da instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Família. Porque dentro dessa frente parlamentar em defesa da família é que nós vamos poder discutir mais amplamente esses assuntos e nós não podemos nos calar e nem fechar os nossos olhos diante dessa questão. O vereador Luiz Eustáquio questionou o posicionamento do Conselho Nacional de Psicologia no que se refere à internação compulsória de viciados em drogas. O parlamentar irá promover mais um debate na Câmara para tratar do assunto. Presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Crack, Luiz Eustáquio acha que os conselhos estão se tornando os donos da verdade e emitem opiniões sem consultar profissionais. Os conselhos eles estão se tornando donos da verdade nessa sociedade, querendo colocar, avalizar. Se o conselho diz que pode, então pode, não é errado. Entendeu? O conselho, ele não é nem a vontade dos profissionais. Porque eu quero discutir uma coisa. Eu não entendo que algumas posições dos conselhos, se eles fazem uma enquete ou procuram todos os médicos, ou fazem uma reunião com todos os médicos do país para discutir, para tomar uma decisão. E nem tampouco os psicólogos, se eles pensam daquela forma, mas não. Um grupo que assume a direção, e nós sabemos que direção não é fácil mudar. Então aquele grupo ele tem um pensamento e começa a querer conduzir ou induzir a sociedade a pensar daquela forma. Luiz Eustáquio disse ainda que vai realizar uma audiência pública na Câmara do Recife para debater o assunto no próximo dia 29. Saiu no Diário Oficial, foi a publicação do meu projeto de lei da internação involuntária, da internação involuntária, e foi publicado como se fosse lei. Mas não é lei ainda vai passar, ainda está nas comissões, ainda vem para plenário, para que os vereadores falem, vamos fazer uma audiência pública no dia 29 desse mês, vamos estar realizando uma audiência pública aqui para tratar desse tema. Mas saiu, então, várias pessoas ligadas ao Conselho, ligadas exatamente a essa tese do Conselho de Psicologia, já começaram a colocar que é contra, que é um absurdo, que os vereadores não têm direito de fazer uma lei dessa, porque as pessoas não podem ser obrigadas a se tratar. Como se as pessoas, todas elas, tivessem condição, vereadores, de escolher o que fazer, porque a droga tira delas a percepção de vida, a percepção de família, a percepção de amor, a percepção de realidade. Então, quando a gente propõe algo, mas o Conselho de Psicologia,
disse que não pode. E também não pode esse povo aí estar botando em comunidade terapêutica, botando o povo para tratar. Isso não pode. Isso tem que ser médico e tem que ser assim. Vai de manhã, de tarde sai, vai para o trabalho, como se a droga, como se tivesse feito uma combinação com a droga, que ela só vai atuar em determinado momento e depois ela não vai atuar mais, e depois a pessoa tem uma vida normal e depois ela só usar e acabou. Como se fosse um controle emocional, que as pessoas tivessem controle sobre isso, mas não tem. Mas a vereadora Michele Collins sugeriu debater o assunto também com a Comissão de Educação da Casa. Nós aqui, enquanto parlamentares, enquanto legisladores, nessa questão também, trazendo também para a Comissão de Educação que existe nessa casa, porque eu acho que deveria se fazer um trabalho também de conscientização junto aos profissionais, né, aos conselhos, às faculdades da nossa cidade, sobre essa questão, porque as pessoas já vêm da faculdade com essas ideias formadas. O conselho está lá, então ele tem que fazer parte, ele é obrigado a fazer parte do conselho. E qual é o pensamento desse conselho? Né, a gente hoje trabalha com várias psicólogas nas comunidades terapêuticas, tem sido um braço forte dentro das comunidades terapêuticas e elas não concordam com esses posicionamentos e muitas vezes não são ouvidas.